Olá pessoal, sou o professor Maurício de Paula e a aula é sobre ciclo trigonométrico. Antes de falar sobre o ciclo trigonométrico, eu quero trazer dois conceitos básicos. O primeiro conceito é sobre arco. Então, eu tenho uma circunferência aqui ao lado direito da nossa tela. Essa circunferência aqui é essa linha que foi desenhada em azul. E se eu colocar dois pontos, pode ser em qualquer posição aqui, é só para poder elucidar esse conceito de arco. Eu tenho um ponto A e aqui eu tenho um ponto B. Bom, o que eu observo, né? Eu observo que a partir desse momento que eu coloquei dois pontos sobre essa minha circunferência, ela vai ficar dividida em duas partes. A primeira parte é justamente essa aqui, que eu estou passando esse ponteiro digital aqui para a gente poder conversar. E a segunda parte é essa região aqui, esse pedaço de linha que fica entre o ponto A e o ponto B. Pois bem, se eu achurar, ou seja, se eu marcar, vou traçar aqui vou pegar uma outra cor aqui. Se eu marcar essa região aqui que está em verde entre o ponto A e o ponto B, essa região aqui em verde que eu marquei chama-se arco de circunferência AB. Então, conforme apresentado aqui ao lado, né, então eu sempre faço a denominação, ou seja, a notação desse arco aqui. Eu utilizo os dois pontos que eu marquei na minha circunferência e eu utilizo essa linha arqueada aqui sobre os dois pontos. Então, esse é o primeiro conceito básico que a gente precisa saber para depois falar sobre o ciclo trigonométrico. O próximo conceito que eu quero apresentar é sobre ângulo. Então, novamente, eu tenho a minha circunferência aqui ao lado, minha circunferência na cor azul, essa linha aqui. Uma coisa importante é que essa minha circunferência tem um vértice, né? Esse vértice, na verdade, é esse ponto que está bem aqui ao centro. Esse ponto que está bem aqui ao centro, eu vou até dar um nome para esse meu vértice, que é um ponto que eu vou chamar de O. O até pode ser chamado de origem, né? A origem dessa minha circunferência. Bom, a definição de ângulo, existem várias definições, eu trouxe uma aqui para a gente poder conversar. Eu vou novamente marcar dois pontos, vou colocar na mesma região que eu coloquei na transparência anterior, ponto A e o ponto B. Bom, se eu traço aqui duas semirretas, só que tem um detalhe, né? Essas semirretas, elas vão partir desse meu ponto O e vão passar pelo ponto B, ok? Assim como elas vão partir também do ponto O e vão passar pelo ponto A. Bom, depois que eu tracei essas duas semirretas, o que é importante observar? Porque quando eu quero fazer uma medida de ângulo, eu preciso ter uma certa ideia, né? Então, essa medida de ângulo é referente a essa região que fica compreendida entre essas duas semirretas, que partem da origem e passam pelos pontos A e B. Normalmente, para poder marcar essa região que fica compreendida entre essas duas semirretas, nós fizemos isso aqui. A gente apresenta esse arco que toca uma das semirretas e toca a outra semirreta. Ok? Então, essa região aqui, na verdade, é o meu ângulo. Ok? Bom, esse ângulo, ele tem uma certa notação. Como eu coloquei que esse vértice aqui é O, a notação que eu posso utilizar é utilizar a própria letra desse meu vértice e vou utilizar aqui um acento circunflexo. É uma maneira de expressar, né, uma letra com um acento circunflexo para denominar essa medida que eu chamo de ângulo. Ainda existe uma outra notação, por isso eu vou colocar só aqui ao lado, né, que esse meu ângulo O, que é essa região compreendida entre essas duas semirretas que partem do centro e passam pelos pontos A e ponto B, ela pode ser ainda escrita como uma letra minúscula. Eu vou utilizar a letra X, porque essa letra X aqui, para denominar ângulo, vai aparecer em outros momentos do nosso curso.
Também, uma terceira e última nomenclatura é utilizar os 3 pontos envolvidos. O ponto A, o ponto O e o ponto B. É claro que eu vou colocar o acento circunflexo sobre o O para deixar bem claro que esse ponto que fica ao centro dessas 3 letras justamente é o nosso ângulo. Bom, tendo visto o conceito de arco e o conceito de ângulo, eu quero falar sobre, que unidades eu vou utilizar para poder expressar esse meu ângulo. Então eu vou trazer, nós vamos utilizar, na verdade, 2 unidades de medida, que é o graus, que é simbolizado por essa bolinha aqui que está em vermelho, e a outra unidade é radianos. Bom, então o que eu fiz? Eu estou trazendo aquele meu círculo, aquela minha linha azul, para um sistema cartesiano de coordenadas. Esse sistema cartesiano são esses 2 eixos aqui, ó, que estão em preto. Coloquei o centro da minha circunferência bem na origem, ou seja, bem na intersecção desses meus eixos. Bom, para poder convencionar alguma coisa, eu quero trazer um ponto de partida. Esse ponto de partida eu vou marcar como se fosse esse ponto justamente aqui, esse ponto em vermelho, tá? Que está justamente tocando a minha circunferência aqui e está sobre esse meu eixo aqui, que a gente costuma chamar de eixo X e de eixo Y. Bom, se eu faço uma volta completa aqui, né? Se eu começo a fazer a partir dessa minha origem aqui, se eu faço uma volta completa no sentido anti-horário nessa minha circunferência, eu sei que uma volta completa, só vou escrever isso aqui para deixar registrado, né? Então eu sei que uma volta completa significa que eu tenho 360 graus. Estou falando de radianos, ok? Então, se eu dou uma volta completa, eu tenho 360 graus. É claro que se eu ainda estou no ponto de origem, se eu não partir ainda, eu tenho 0 grau. Agora, se eu tenho meia volta, ou seja, eu tenho a metade de 360, eu passo a ter 180 graus. Bom, se eu tenho a metade da metade, ou seja, se eu tenho 1/4 de volta, eu vou estar justamente nesse ponto aqui, então eu vou ter 90 graus. Bom, se eu tenho 3/4 de volta, aqui eu tenho a primeira parte, a segunda, a terceira parte, então 3/4 de volta significa 270 graus. Como é que eu posso fazer até uma analogia, né? Se cada região aqui, né? Se cada região significa 90 graus, se eu tenho a primeira região é 90, a segunda vai ser o 180 que eu marquei aqui, e a terceira completa significa 3 vezes 9, que é 27, por isso 270 graus. Bom, eu posso aumentar essa divisão dessa minha circunferência. Eu vou só traçar aqui 2 semirretas que vão passar pela origem. Aqui é um exemplo, vou traçar uma outra. Então percebam que eu estou dividindo essa minha circunferência em outras fatias, né? Eu até posso pensar em fatias de pizza, né? Esses setores aqui são chamados, é uma analogia que eu estou fazendo, setores de pizza. Então, se a gente for marcar outros ângulos aqui, então se eu tenho 0 nesse ponto, eu tenho 90, a metade eu vou ter 45. Então, se cada fatia da minha pizza é 45 graus, então essa primeira fatia é 45, mais essa segunda dá os 90, mais uma terceira, ou seja, eu vou ter 45 mais 45 mais 45, significa 135 graus. Né? 135 graus mais 180, mais 45, eu tenho 180. 180 mais 45, eu passo a ter 225 graus. 225 mais 45, eu tenho 270, e 270 mais 45, eu passo a ter 315 graus. Então, eu posso ir fatiando essa minha circunferência em 360 partes. Essa é a ideia. Então, quando eu tenho várias fatias bem pequenas, ou seja, se eu tiver 360 fatias, na verdade eu vou ter 1 grau.
Então, essa é a ideia que foi convencionada para poder ter uma medida de ângulo em uma circunferência. Bom, a minha segunda unidade que eu quero comentar é radianos. Bom, assim como em graus, se eu faço uma volta completa utilizando a unidade radianos, eu vou marcar aqui só 2π radianos. Então, se eu faço uma volta completa na minha circunferência no sentido anti-horário, eu tenho 2π radianos. Se eu estou no ponto de origem, ou seja, se eu não partir, eu vou ter 0 radianos. Bom, então se eu dou meia volta em radianos, eu vou ter a metade de 2π, que significa π radianos. Se eu tenho a metade da metade, ou seja, se eu tenho 1/4 de volta, eu vou botar aqui ao lado, π meios. E o processo é análogo à análise que foi feita em graus. Então, eu vou ter 0 radianos, π meios radianos, vou ter π radianos. Olha só, 3/4 de voltas significa 3π meios. Ok? Bom, como é que seria aqui em 45 graus em radianos? Eu vou ter justamente a metade de π meios, que vai ser, então, π quartos. E essa análise pode ser feita para os outros pontos também. Bom, o que eu estou observando é que quando eu quero fazer uma conversão entre essas duas medidas, eu posso fazer uma relação de correspondência, né? Ou seja, eu vou fazer uma correspondência entre essas duas unidades, graus e radianos. O que eu percebi? Que quando eu tenho uma volta completa em graus, eu tenho 360 graus. Só que se eu estivesse trabalhando em radianos, isso aqui corresponde a 2π radianos. Bom, se eu simplificar esse 360 e esse 2π por 2, eu passo a ter uma relação que é dividido por 2 cada parte. Então, 360 dividido por 2, eu tenho 180 graus, que já apareceu aqui no na nossa circunferência. Então, 180, e aqui eu vou ter π radianos. Eu posso utilizar tanto essa aqui quanto essa segunda. Normalmente se utiliza essa segunda aqui. Então, 180 graus corresponde a π radianos, né? Isso aqui é vice-versa. Então, tendo visto esses conceitos básicos, que era arco, ângulo e unidades de medida, eu quero passar a falar sobre o ciclo trigonométrico, que, em resumo, a gente já fez um pré-estudo sobre isso. Então, o ciclo trigonométrico, na verdade, eu vou só ter definido aqueles meus eixos, o eixo X e o eixo Y que eu havia escrito no slide anterior. Eu vou trazer o meu... eu vou trazer essa minha circunferência. Ainda eu marquei 2 pontos. O ponto de origem, que era aquele ponto que estava em amarelo, né, um dourado naquelas transparências anteriores, eu marquei aqui como ponto O, que está no 0, 0, abscissa 0 e ordenada 0. E eu tenho o ponto A, que está marcado justamente no início, né, da nossa circunferência. Então, o ciclo trigonométrico tem uma característica que o raio é unitário, ou seja, essa medida que fica... Essa medida que é apresentada da origem até o ponto A tem medida igual a 1. Certo? Então, toda vez que eu marco um ponto qualquer, eu botei nesse ponto aqui o ponto P, né? Mas esse ponto P ele poderia ter se deslocado, eu poderia ter marcado ele em qualquer outra região, conforme eu estou deslocando ele aqui na minha transparência. Toda vez que eu marco um ponto P sobre a circunferência, esse ângulo formado pelo ponto A, pelo ponto O e pelo ponto P, determina esse ângulo X aqui, que nós já conversamos sobre isso.
Então, essa imagem que está apresentada aqui ao lado, na verdade é o ciclo trigonométrico. O que eu não posso me esquecer? Que eu tenho que ter uma circunferência e esse meu raio tem que ser unitário. Então é claro que esse ponto P ele pode se deslocar sobre essa nossa circunferência e eu posso movimentar esse ponto P no sentido anti-horário, como eu estou fazendo aqui. E é claro que eu vou ter medidas de ângulos positivos nesse caso, como eu posso fazer uma medição no sentido horário. Né? Então, olhem, observem aqui que eu estou fazendo uma movimentação desse meu ponto P no sentido horário, e é claro que eu vou ter medidas de ângulos negativos, certo? Então, com base nesse nosso primeiro contato sobre o ciclo trigonométrico, eu quero passar para nossa próxima transparência. Eu quero fazer aqui 2 exemplos. Esses exemplos são só para que a gente possa consolidar esses conceitos de conversão sobre radianos para graus e vice-versa. Bom, se eu quero converter 120 graus para radianos, eu preciso me lembrar de uma coisa. Como é que foi convencionado, então? Qual é a relação para poder... Vou escrever justamente aqui em cima. Eu sei que 180 graus... 180 graus correspondem a π radianos. Eu não posso me esquecer disso aqui. Bom, se eu me lembro que 180 graus corresponde a π radianos, então para mim converter 120 graus para radianos basta, eu vou trazer essa relação de correspondência entre as duas unidades, π radianos, e vou escrever justamente embaixo do 180, 120 graus. Então, se 180 está para π radianos, então 120 vai estar para x radianos. E isso aqui é interessante porque eu posso utilizar uma regra de 3 simples aqui para resolver e fazer aquela multiplicação cruzada. Então, se eu fizer a multiplicação cruzada nesse ponto, eu vou ter 180 graus vezes x, vai ficar 180 graus vezes x. Isso vai ser igual, né, o produto dos meios pelos extremos, a 120 graus vezes π radianos. Ok. Então, se eu quero determinar x, que vai estar em radianos, a medida daquele ângulo em radianos, então eu vou ter 120 graus vezes π radianos sobre 180. Bom, aqui eu posso fazer uma simplificação. Eu já posso cortar esse zero aqui, até para facilitar os meus cálculos, né? E eu vou ter que simplificar esse 12 por 18 aqui. Eu posso dividir tanto 12 quanto por 18 por 2, né? Mas eu percebo que eu posso dividir por outros números. Então, se eu dividir esse 12 e esse 18 por 6, né? Eu vou ter 12 dividido por 6 vai ser 2, e 18 dividido por 6 dá 3. Então, significa que essa medida desse meu ângulo x vai ser 2 π terços. Então, 120 graus em radianos corresponde a 2 π terços radianos. Ok? Então, fiz uma conversão de graus para radianos. Passando para a letra B, o procedimento agora é de radianos para graus. Novamente eu recorro a essa relação que 180 graus corresponde a π radianos. Então o que eu vou fazer é justamente, vou trazer o 3 π quartos. Eu sei que π radianos equivale a 180 graus. Então vai ser 3 vezes 180 dividido por 4, né? Dividido por 4. Eu posso simplificar já esse 180 por 4 aqui. Ok? Então isso aqui vai ser 180 dividido por 4 é 45. Ok? E não se esqueça que isso aqui é graus, né? Então 3 vezes 45 é 135 graus. Certo? Então, a medida desse ângulo que está expresso em radianos, que é 3 π quartos,
corresponde a 135 graus. Então, nesses primeiros exemplos, eu fiz uma conversão de graus para radianos e de radianos para graus, utilizando justamente essa relação que 180 graus corresponde a pi radianos. Bom, nessa próxima transparência, eu só estou trazendo novamente aquele nosso ciclo trigonométrico. Lembra que o ciclo trigonométrico tem uma característica muito importante, que essa nossa circunferência que está em azul, ela tem o seu ponto central, ou seja, o centro da nossa circunferência está justamente na origem aqui do nosso sistema cartesiano ortogonal. Por que ortogonal? Porque o ângulo formado entre esses dois eixos aqui forma 90 graus. É por isso. Tá? Então, eu quero falar sobre quadrantes. Então, esse primeiro quarto de volta aqui é o primeiro quadrante. Tá? Opa, só vou passar para cá. Voltando aqui na nossa transparência. Então, isso aqui é o primeiro quadrante. Essa segunda região aqui, essa segunda fatia da minha pizza, né, assim como para fazer uma analogia, é o meu segundo quadrante, terceiro quadrante e o meu quarto quadrante. Então a gente convencionou que eu tenho 4 quadrantes aqui. Bom, o que eu não posso esquecer é que aqui eu estou trabalhando na unidade de graus, mas eu poderia muito bem estar trabalhando em radianos. Então aqui eu tenho 0 radianos, aqui eu tenho pi meios, aqui eu vou ter pi e aqui eu vou ter 3 pi meios, tá? Tanto faz trabalhar em radianos ou em graus. O que é importante nesse momento é conhecer quem são esses quadrantes. Primeiro quadrante, essa primeira fatia da minha pizza, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Pois bem, essa transparência aqui é só para mostrar, só para poder deixar registrado esses quadrantes que a gente acabou de conversar. E eu vou fazer agora alguns exemplos. São 4 exemplos aqui, da letra A até a letra D. Eu quero identificar em qual quadrante se encontra π sextos. Então, vou começar aqui com π sextos. Em qual quadrante se encontra π sextos? Uma maneira de poder verificar em qual quadrante se encontra esse ângulo aqui, que é π sextos, é fazer uma conversão rápida de radianos para graus, né? Então, se eu tenho π sextos, eu sei daquela relação que 180 graus corresponde a π radianos. Então, se eu sei que π é igual a 180, então eu vou ter 180 graus dividido por 6, né? 18 dividido por 6 é 13, então vai ser 30 graus. O que eu me lembro e observo é que aqui eu tenho 0 radianos, que corresponde a 0 grau. Π meios corresponde a 90 graus, então o que eu sei, né? Eu sei que esses 30 graus aqui que eu encontrei nessa conversão de radianos para graus vai estar justamente aqui, tá? Só estou uma questão aproximada. Então aqui eu teria 30 graus que corresponde a π sextos. Então o que eu sei? Eu sei então que π sexto pertence, né? Pertence ao meu primeiro quadrante, ok? Então era só esse primeiro exemplo para a gente poder identificar em qual quadrante se encontra esses ângulos aqui. Tá? Então essa aqui era a letra A, π sexto se encontra no primeiro quadrante. A letra B, o procedimento é o mesmo, eu vou só converter agora 3 π quartos para graus. 3 vezes 180 graus dividido por 4. O procedimento aqui é o mesmo, 180 dividido por 4. A gente até fez esse cálculo, né? Isso aqui é 45. Isso aqui corresponde a 135 graus. Só lembrando, então, né, que eu tenho que... Aqui vai ser 0 graus, 90 graus. Aqui eu tenho 180 graus. Então,
É claro que 135 vai ficar entre 90 e 180, então eu vou dizer que 135 justamente está aqui. Certo? Então, 135 graus está justamente no... 135 graus está no segundo quadrante. Consequentemente, eu sei que 3 π4, né, pertence ao segundo quadrante. Feito? Esse aqui é a letra B, que é do nosso segundo exemplo. Bom, para o nosso terceiro exemplo, eu tenho 4 π-terços, então eu vou ter 4 vezes 180 graus dividido por 3. Então, 4 vezes 180, ou seja, 18 dividido por 3 é 6, né? Então isso aqui é 60 graus, então eu vou ter 240 graus. Então 240 graus, vou só fazer as marcações aqui novamente. Aqui eu tenho 0 graus, aqui eu tenho 90, aqui eu tenho 180, lembram disso? Aqui eu tenho 270 graus. Então, aqui faltou um 0, né? Ok. Eu sei então que 240 graus está entre 180 e 240, né? Então posso marcar justamente aqui. Vou colocar aqui. Aqui está 240 graus. Uma coisa que eu não tinha feito nos exemplos anteriores, mas só para lembrar, né, que o meu ângulo é esse aqui, né? Eu poderia ter feito com os outros. Percebo que eu parto aqui da minha origem, né? E faço toda essa volta aqui no sentido anti-horário. Então, para concluir esse exercício, né, o que eu observo? Eu sei que 4 π-terços pertence ao terceiro quadrante, certo? Primeiro, segundo, terceiro quadrante aqui. Bom, o quarto e último exemplo é 11 π-sextos. Então, se eu converter 11 π-sextos para graus, né, esse exemplo que vai lá para o quarto quadrante, era um exemplo para cada quadrante, vai ser 11 vezes 180 graus divididos por 6. Então eu vou ter 11, já vou simplificar 180 por 6, isso aqui é 30, né? 30 graus, eu sei que 11 vezes 30 é 330 graus. Então é claro que esses 330 graus, aqui eu sei que é 270 graus, eu sei que uma volta completa é 360 graus. Então eu sei que 330 graus ele vai estar justamente aqui, tá? Aproximado, certo? Opa! Agora ficou melhor. Tá? Então vou só fazer a marcação aqui desse meu ângulo, que deu uma volta em direção ao quarto quadrante. Então eu sei que 11 π-sextos pertence ao quarto quadrante. Então eram esses 4 exemplos para a gente poder identificar em qual quadrante esses ângulos pertencem, certo? Então a letra A era do primeiro quadrante, letra B segundo e assim sucessivamente até o quarto quadrante. Bom, para finalizar essa aula aqui, tem um quadro de resumo que apresenta aqui o nosso ciclo trigonométrico, né? Só para lembrar que o nosso ciclo trigonométrico tem um raio unitário, né? Então, só para deixar bem claro que o nosso raio é igual a 1. Então, esse resumo aqui, essa revisão aqui, eu tenho os quadrantes, do primeiro até o quarto, e eu tenho as marcações aqui nas duas unidades, de 0 até 360 graus, ou, se eu prefiro trabalhar na unidade de radianos, eu tenho de 0 radianos até 2 π radianos. Então, para essa aula era isso aí, e até uma próxima aula.